dia a todos e a todas, tenham uma excelente semana, né? Estamos de volta com o conteúdo de direito falimentar. Eu vou replicar para vocês aqui, compartilhar a tela dos slides, né, que eu preparei sobre a nossa disciplina, para que isso pelo menos facilite o acompanhamento das nossas aulas, né, do nosso conteúdo, já que eu não tenho aí o meu maior amigo, que é a lousa, o quadro da sala de aula. Estávamos fazendo um bate-papo informal antes de eu começar a gravar, e vocês fizeram reviver aí minha memória para me dizer que eu estou no artigo 49 da Lei 11.101. Por favor, me deem só um retorno, se vocês já conseguem enxergar o compartilhamento dos meus slides. Ótimo, muito bem. Massa, então. Como eu já tinha dito para vocês, eu vou para o compartilhamento dos slides para direcioná-los em relação ao nosso conteúdo. De vez em quando eu volto para olhar o chat, mas se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, sinta-se à vontade, vocês ativam o áudio, porque enquanto eu estou na tela do slide, eu não consigo enxergar esse chat aí de perguntas que vocês, porventura, possam fazer. Só para que a gente comece as nossas aulas com uma didática bem normal da minha parte, eu sempre faço uma revisão, pelo menos uma contextualização do fim do conteúdo da aula passada, para que a gente consiga seguir no conteúdo desta aula de hoje. Na semana passada, nós já começamos a tratar propriamente do processo de recuperação judicial. Eu fiz um contexto, uma abordagem introdutória inicial para vocês. Eu disse, inclusive, que o objetivo principal da recuperação judicial é equilibrar dois grandes interesses. O interesse do credor, que é ter a tutela do seu crédito até então inadimplido pelo devedor, mas também o interesse do devedor, que é dar ou manter continuidade em relação às suas atividades empresariais. Eu te disse, então, que na recuperação judicial a gente vai conseguir, da melhor forma possível, ou pelo menos tentar conseguir, equilibrar essas balanças de interesses. E devo até lembrar para vocês que esses dois interesses são interesses que estão tutelados na nossa Constituição Federal. Estamos falando de direitos de propriedades, tanto a propriedade do credor, que tem um crédito ainda não honrado, quanto a propriedade do devedor, pessoa jurídica, que tem por objetivo manter a sua atividade empresarial. Inclusive, a manutenção dessas atividades empresariais possibilitam esta função social da empresa, que é a grande tutela constitucional de proteção da ordem econômica. Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou vendo que tem alguém que está com o áudio ligado. Se não quiserem perguntar, desativem o áudio, por favor. Bem, feitas essas considerações iniciais, na semana passada eu finalizei a aula trazendo para vocês os requisitos para que alguém possa requerer a sua recuperação judicial. Eu disse para vocês que requerer a recuperação judicial não é uma possibilidade de qualquer devedor, de qualquer maneira, como se fosse jogar barro na parede. Não é isso. Só poderá requerer a recuperação judicial o devedor que atenda concomitantemente todas as exigências, todas as determinações do artigo 48. Então, eu te disse que esse devedor precisa exercer regularmente, há mais de 2 anos, as suas atividades empresariais e, ao mesmo tempo, não ter falido, não ser falido, e se o foi, ter por sentença transitada em julgado a declaração de que suas obrigações estão totalmente extintas, não ter, seja para pequeno empresário ou para grande empresário, não ter obtido a concessão da recuperação judicial nos últimos 5 anos,
e não ter sido condenado, seja, né, a pessoa jurídica ou o administrador ou sócio controlador, não ter sido condenado por qualquer dos crimes previstos nesta lei. E aí eu apontei para vocês os crimes falimentares previstos a partir do artigo 168. Não estudamos tecnicamente os crimes falimentares. Isso fica como última tarefa do nosso semestre. Mas eu fiz questão de dizer, pelo menos para vocês, que esses crimes estão tipificados a partir do artigo 168 da Lei 11.101. Me lembro que eu ainda trabalhei com vocês as informações pertinentes ao artigo 49, que todos os créditos existentes na data da petição inicial, esses créditos se submeterão à recuperação judicial. E aí eu chamei bastante atenção a essa expressão do caput do artigo 49, que diz assim: todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Então, eu tenho uma obrigação que foi contraída pelo devedor, essa obrigação vai ter uma data prevista para o seu vencimento, e o vencimento é a data estabelecida para o cumprimento da obrigação. Algumas obrigações do devedor podem ter data para vencimento já expirado, então o devedor aí já se encontra no estado de inadimplência, porque já houve o vencimento para esta obrigação ser quitada e ele não honrou, ou existe também a possibilidade dele ter contraído uma obrigação, mas cujo vencimento ainda não foi alcançado. É uma obrigação vincenda ou a vencer. Não importa se já vencida ou não, o que importa é todas as obrigações contraídas pelo devedor. Na data da petição inicial, essas obrigações estarão aí submetidas e abarcadas pelo processo de recuperação judicial. Então, nós falamos isso, e agora eu preciso avançar com 2 pontos importantes. Primeiro, o artigo 51, e aí eu vou bagunçar um pouquinho a ordem de propósito para vocês. Eu sei que depois do 49, numericamente, viria o 50, mas acho mais fácil você entender, compreender essas informações. Nós estudarmos primeiro o artigo 51 e depois o artigo 50. Pensando aí nesse mapa mental, ou nessa linha processual, acompanhe comigo o seguinte raciocínio. O devedor, porque só ele é o legitimado para requerer a recuperação, e, por favor, quando eu falo devedor, entenda o devedor, o administrador, os seus sócios, os cônjuges, os herdeiros do sócio falecido, enfim, o devedor, quem legitimamente representa esse devedor, é a pessoa legitimada para requerer a recuperação judicial. Requerendo a recuperação judicial, significa dizer que o devedor quebrou a inércia do Estado juiz. E essa inércia foi oficialmente quebrada pela distribuição de uma petição inicial perante o juízo competente. Já estudamos quem é o juízo competente. Já estudamos quem é o juízo competente, mas não estudamos ainda a como elaboramos a petição inicial. Me lembro que até nas nossas aulas presenciais, eu já tinha apontado para você, lá na minha linha processual, colocava aqui, petição inicial, colocava artigo 48, o artigo 51. Mas hoje, especialmente hoje, é o momento em que nós precisamos estudar como é que nós devemos elaborar, instrumentalizar uma petição inicial, cuja finalidade é requerer a recuperação judicial. Então, vamos lá ao artigo 51 da Lei 11.101. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com a exposição das causas concretas, patrimonial do devedor,
e das razões da crise econômica e financeira. As demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício social, relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, além da relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente, assim como a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, os seus salários, as indenizações ou outras parcelas a que tem direito, com o correspondente mês de competência, e também a discriminação dos valores pendentes para pagamento. É necessário instruir a petição inicial com a certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas que a junta comercial, o ato constitutivo atualizado, bem como as atas de nomeação dos atuais administradores. Além disso, é preciso também anexar a relação dos bens particulares, dos sócios controladores e dos administradores do devedor, os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores emitidos pelas respectivas instituições financeiras. Também é preciso juntar as certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial. Além disso, deve constar a relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais em que este figure como parte, seja autor ou réu, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. Olha, gente, eu acabei de ler só o caput, a gente ainda tem os parágrafos, mas todo o meu objetivo aqui, a partir da leitura desse texto, é estimular em vocês um raciocínio lógico, interpretativo, não necessariamente de decorar ou para decorar. O artigo é um artigo extenso e cheio de detalhes, mas com a leitura rápida desse caput, e aí, claro que vocês vão repetir essa leitura, mas vocês conseguem perceber alguns detalhes. Primeiro detalhe, a petição inicial precisa estar instruída dos mínimos detalhes pertinentes à pessoa do devedor. E quando eu falo devedor, não só a pessoa jurídica, em relação aos seus sócios, os bens que compõem o patrimônio do devedor e dos sócios, a relação de credores, o valor de cada crédito, todas as ações que, porventura, o devedor faça parte, seja na condição de ré ou de autor. E por que todos esses detalhes? Por um motivo muito simples. Se o juízo competente defere o pedido de processamento para recuperação judicial, toda a tramitação de replanejamento, de reestruturação da empresa, passa a ser fiscalizada ou tramitada perante este juízo da recuperação judicial. E aí, para que você consiga me acompanhar melhor, olha o exemplo. Vamos imaginar que a Adriana é uma ex-empregada desta pessoa jurídica e que requereu, em ação própria, uma ação trabalhista, pleiteando os seus direitos, que até então, os créditos trabalhistas, não foram honrados, não foram adimplidos. Ok.
O que eu quero dizer, é claro, que você já viu na aula passada que a Adriana tem que propor essa ação na Justiça do Trabalho, que essa ação tramitará até o momento em que demandar quantia líquida, porque enquanto não demandar quantia líquida, o processo precisa tramitar normalmente no juízo competente. Agora, eu já consegui detectar o exato crédito de Adriana, eu preciso, então, perceber que esse crédito trabalhista vai ser pago no juízo da recuperação judicial. E aí já vamos maturando todos esses conhecimentos para que vocês não se perderem. Para vocês não se perderem. Para tanto, é necessário pensar que esse crédito trabalhista de Adriana é um crédito passado, é uma obrigação do devedor que já existia ao tempo da recuperação judicial, ao tempo do pedido, da petição inicial. Então, o juízo de recuperação, e aí já vou dizer que também o juízo falimentar, eles são chamados de juízos universais, porque eles concentram nesse juízo falimentar todas as obrigações e todo o cumprimento das obrigações perante o devedor. Então, imagina se a pessoa jurídica X estivesse aí em recuperação judicial e diversas ações estivessem tramitando em diversos juízos respectivos e os créditos devessem ser pagos em cada um dos juízos. O juízo de recuperação judicial certamente perderia esse controle, essa fiscalização, para conseguir identificar se essa pessoa jurídica está efetivamente superando a sua crise financeira, econômica ou não. Então, note que essa necessidade de concentração em um só juízo, que é o juízo da recuperação, facilita demais esse controle e essa percepção para que o respectivo juízo consiga diagnosticar a superação ou não em relação a determinada crise. Só que, aproveitando até uma fala minha, um tanto quanto informal, que eu acabei citando na aula passada, eu disse assim, o direito não está aqui para jogar barro na parede. Por favor, não pense que é passo 1, passo 2. A empresa está em crise, está quebrada, está lenhada, vamos pedir recuperação judicial. De qualquer jeito. Se não der certo, se não conseguir, aí falência. Não é assim. É preciso que nós consigamos identificar o momento e as condições propícias para cada um dos institutos. Talvez alguns possam ter se inscrito nessa disciplina depois do início do semestre, mas eu me lembro que em uma das primeiras aulas sobre ainda aquele contexto histórico e as noções gerais da Lei 11.101, eu disse o seguinte, o direito falimentar e efetivamente a tramitação de uma ação, seja de recuperação, seja de falência, requisita uma grande colaboração pelo cliente, devedor, empresário, em relação ao advogado. O advogado não tem que ser contador e certamente não é detetive, nem investigador. Então, olha só o que eu estou querendo te dizer, até porque o meu objetivo aqui não é te transformar em um robô para preencher uma prova, mas é para que você tenha esses conhecimentos teóricos que sirvam para ser aplicados na vida lá fora, caso você escolha o direito empresarial para sua militância. Imagina só que um cliente procura você, querendo saber se é possível requerer judicialmente a sua recuperação. Naturalmente, em uma conversa, em um atendimento a esse cliente, a sua primeira missão é fazer perguntas para ele, a fim de que você consiga filtrar essa situação adequando-a ao artigo 48 da lei. Então, você vai perguntar se ele exerce regularmente as atividades há mais de 2 anos. Você também vai ter que perguntar a ele se ele já foi falido, e se o foi, ainda está sofrendo os efeitos da falência. Vai ter que perguntar se já
foi concedido esse benefício da recuperação judicial nos últimos 5 anos, e se alguém já foi condenado por crime falimentar. Se a resposta for satisfatória para todos esses quesitos, então no seu cérebro você vai pensar, ok, ele pode requerer a recuperação judicial, porque ele atende todos os requisitos do artigo 48. Avançando nesse raciocínio, mas para que eu, na condição de advogado, elabore uma petição inicial perante o juízo competente para requerer esta recuperação judicial, é preciso que você, meu cliente, me dê uma série de documentos e de informações. E esses documentos e informações estão listadas exatamente nesse artigo 51. Você vai ter que pedir tudo isso aí ao seu cliente, a fim de que você colete esse material que irá ser anexado, acostado à sua petição inicial. Então, operacionalmente, esse cliente, empresário, inclusive, vai precisar da colaboração, por sua vez, do contador. O contador vai ter que ceder as demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais, inclusive com balanço, com a demonstração dos resultados acumuláveis, com a demonstração do resultado desde o último exercício social, o relatório gerencial do fluxo de caixa e de sua projeção, vai ter que ter uma narrativa dessas causas concretas que oportunizaram essa situação de crise econômico-financeira. É preciso que o departamento pessoal desta pessoa jurídica relacione e entregue a você, advogado, a relação nominal de todos os empregados, né, funções, salários. O sistema jurídico da empresa, ou quem cumpre esse papel, precisa entregar a relação de todos os demais credores. Enfim, você, advogado, só vai conseguir elaborar essa petição inicial à altura do que requer o artigo 51 da Lei 11.101, se o seu cliente devedor, empresário, fornecer para você essas informações. Então, isso precisa ficar muito claro, porque o cliente, ele às vezes é sem noção. Ele sabe que advogado não faz milagre, mas o que ele deseja é que o milagre aconteça. E, por sinal, se esse milagre não acontecer, a culpa é do advogado. Então, nós e vocês se incluem nessa minha digressão, que vocês também já sabem sobre o que eu vou dizer. O advogado tem a obrigação de meio, não de resultado. Mas o fato é que o cliente vai botar a culpa no advogado em relação a todos os resultados negativos provenientes de demandas que, porventura, forem julgadas improcedentes, demandas que não satisfazerem os objetivos daquele cliente. Só que aí, tecnicamente, perceba, onde é que eu estou querendo chegar? Objetivamente, se o seu cliente atende a todos os requisitos do artigo 48, e você, advogado, elabora uma petição inicial com todas essas informações constantes no artigo 51, então o juiz vai deferir o processamento da recuperação judicial. Olha o meu se, então, se você faz uma petição inicial atendendo a tudo que está no artigo 51, e, claro, a todos os requisitos do artigo 48, então, o juiz vai proferir uma decisão deferindo o processamento da recuperação judicial. Vou falar a mesma coisa, só que ao contrário. No entanto, se o devedor não atende os requisitos do artigo 48, ou até atende, mas não acosta na petição inicial todas as informações e documentos requeridas pelo artigo 51, o juiz não vai deferir o processamento da recuperação judicial. E aí, veja bem, o advogado fez a petição inicial, o juiz indeferiu, mas o juiz indeferiu por quê? Porque não constam lá os 3 últimos exercícios financeiros contábeis, porque o cliente não deu.
Olha, tudo bem que o advogado pode ter errado em não ter solicitado, mas veja que sem essa colaboração conjunta do cliente em relação a esses documentos e informações que vão compor a petição inicial, impossível conseguir o deferimento do processamento da recuperação judicial. Ok, meus queridos? Então, tarefa para você, advogado, conhecer esses dois artigos, para que você requeira do seu cliente essas informações e o cumprimento desses requisitos. E dever do seu cliente atender e te conceder todas essas informações e esses documentos, porque sem essas informações e sem esses documentos, o juiz não vai deferir o processamento da recuperação judicial. Inclusive, eu estava lendo o artigo 51, mas olha o que está escrito no artigo 52. Estando em termos a documentação exigida no artigo 51 desta lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial. Eu até diria algo mais completo. O empresário cumprido todas as exigências do artigo 48, bem como instantes no artigo 51, o juiz vai definir a ação judicial. Até aí, tudo bem, meus queridos? Alguma dúvida? Beleza? Tranquilo? Dessa decisão, essa decisão é interlocutória, e como decisão interlocutória, cabe agravo. A menos mérito, se em resolução do mérito, claro que oportunidade devida. Professora, com licença, tem como a senhora repetir? Tá travando muito. Repito, amor, não é mesmo a minha internet. Para mim está travando. Não. Eu só peço que vocês me informem que eu repito. Está chovendo bastante, né? Também. Então, isso tudo influencia. Vamos repetir, então, para que vocês possam compreender. O que eu estava dizendo foi o seguinte: considerando que a petição inicial está respeitando, em relação à pessoa do devedor, todos os requisitos do artigo 48. Todos os requisitos do artigo 48. E está também respeitando todas as informações e documentos necessários, conforme dispõe o artigo 51, então, o devedor atendeu tanto aos requisitos do artigo 48, quanto instrumentalizou a petição inicial com todas as informações e documentos exigidos pelo artigo 51. Se sim, o juiz vai deferir o processamento da recuperação judicial. Se sim, o juiz vai deferir o processamento da recuperação judicial. Detalhe: esta é uma decisão interlocutória e cabe agravo. Beleza, mas vamos raciocinar. O devedor requereu a recuperação. Se o juiz deferir o processamento da recuperação judicial, naturalmente não caberá recurso, porque não existe aí o interesse de recorrer. O juiz acabou de atender o pedido do devedor. Agora, se o juiz indeferir
este processo, esse pedido de recuperação judicial. Inclusive, extinguir o processo sem resolução do mérito, aí vai caber apelação, porque eu vou ter uma decisão definitiva, e contra a decisão definitiva cabe apelação. Essa apelação aí, inclusive, vai ser o instrumento capaz de atender o interesse do devedor recorrente, que queria ter deferida o processamento da recuperação judicial, e o juiz indeferiu, inclusive extinguindo o processo sem resolução do mérito. A propósito, se extinguir o processo com resolução do mérito também, caberá apelação, não caberá agravo. Então, para responder essa pergunta de Paulo, o que eu devo dizer é o seguinte: você precisa perceber a natureza jurídica da decisão. Se a natureza jurídica for de decisão interlocutória, caberá agravo. Se a natureza jurídica da decisão for de decisão terminativa, caberá apelação. Vocês conseguiram perceber? Me deem um retorno para eu não avançar demais. Muito bem. Qualquer coisa de travar, você pode me parar, que a gente repete sem nenhum tipo de problema. Repito 10 vezes se vocês quiserem. Ok, meus queridos? Vamos lá, então. Só para repetir uma coisinha que eu falei, mas falei rápido, para que você consiga perceber. O que eu estava dizendo foi o seguinte: situação número 1. O devedor atende os requisitos do artigo 48 e instrumentaliza a petição inicial com todas as informações e documentos do artigo 51. Então, se o devedor atendeu esses dois requisitos da lei, artigo 48 e artigo 51, isso vai naturalmente vincular o juiz a deferir o processamento da recuperação judicial. E esse deferimento do processamento da recuperação judicial, você constata no artigo 52 da lei. Voltando aí para o meu slide, olha o que diz o artigo 52. Estando em termos a documentação exigida no artigo 51, o juiz deferirá o processamento da recuperação. Agora, eu quero completar com um detalhe. Estando em termos a documentação exigida no 51 e tendo o devedor atingido a todos os requisitos do artigo 48. Porque se o devedor não obedecer a todos os requisitos do artigo 48, esse devedor sequer poderá requerer a recuperação judicial. Olha a lógica dessa interpretação. Eu só vou pensar no artigo 51, que é instrumentalizar a petição inicial com aquele mundo de informações, se o devedor atende aos requisitos do artigo 48. Porque se ele nem atende, bom, fazer uma petição inicial é, no mínimo, desfavorecer o devido processo legal, a economia processual. Eu estou fazendo aí um ato supérfluo, já que o devedor nem atende aos requisitos para requerer a recuperação judicial. Bem, feitas essas digressões, vamos avançar para o artigo 52. Depois eu volto para o artigo 50. Tendo cumprido, então, os requisitos do artigo 48 e toda a documentação constante no artigo 51, o juiz vai deferir o processamento da recuperação judicial. E no bojo dessa decisão, você já sabia o que está posto no inciso 1 aí. O juiz nomeará o administrador judicial, observado o disposto no artigo 21 desta lei. Vocês lembram, meus amores, que em sala de aula, quando nós estudamos o administrador judicial, eu trabalhei com você e coloquei lá, quem nomeia? O juiz. Momento da nomeação, aí eu coloquei, depende, na recuperação ou na falência? Na recuperação, o juiz nomeará o administrador judicial no bojo da decisão que defere
o processamento da recuperação judicial. E pensando no meu mapa mental, eu fiz a linha processual, fiz um balãozinho assim, com decisão que defere o processamento da recuperação judicial, puxei uma setinha e escrevi nomeação do administrador judicial. Também, nesse mesmo ato da decisão, o juiz determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para o devedor, para que o devedor exerça suas atividades, exceto para a contratação com o poder público, naturalmente através de licitações, ou para receber algum benefício ou incentivo fiscal ou creditício. Também determinará ou ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do artigo 6º dessa lei. Também já falamos isso, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º do artigo 6º dessa lei, e as relativas a créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei. Na verdade, eu já li para vocês esses artigos, mas só para você lembrar, até porque essas exceções aí estão, inclusive, para os créditos trabalhistas, veja na ordem o que dispõe o parágrafo 1º, depois o 2º e o 7º do artigo 6º. Parágrafo 1º. Terá prosseguimento no juízo, no qual se estiver processando a ação que demandar quantia ilíquida. Então, eu te disse, se a quantia for ilíquida, continuará tramitando lá no processo, no juízo originário, porque não adianta suspender o curso de uma ação se eu não alcancei sequer o valor exato do crédito que será imputado o devedor para pagamento. Parágrafo 2º. É permitido pleitear perante o administrador judicial a habilitação, exclusão ou modificação dos créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o artigo 8º, serão processadas perante a justiça especializada, isto é, a Justiça do Trabalho, até a apuração do respectivo crédito. Inclusive, antes de ler, já tinha dado esse exemplo. Se Adriana era empregada da empresa, né, do devedor, esse processo de Adriana correrá perante a Justiça do Trabalho. Só vai ter a suspensão das ações, do curso da ação de Adriana, se esse processo trabalhista já tiver alcançado uma quantia líquida. Se eu tiver ainda em etapa de fase de conhecimento com quantia ilíquida, esse processo trabalhista não terá a suspensão do seu curso e o processo seguirá até alcançar o crédito exato, líquido, devido pela empresa a Adriana. Parágrafo 7º. As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada aquelas concessões pertinentes a parcelamentos, porque quando há o parcelamento, há também a suspensão da execução dessa dívida de natureza fiscal. Então, por isso que eu tenho que ficar atenta a essa informação, de que haverá suspensão de todas as ações ou execuções, inclusive, diz o artigo 6º, pelo prazo de 180 dias. Lembram disso? Agora, eu tenho algumas situações que não cabem essa suspensão das ações ou execuções. Por isso, eu li os parágrafos 1º, 2º e 7º do artigo 6º. E os créditos excetuados na forma do artigo 49, parágrafos 3º e 4º, aí eu já consigo colocar aqui, artigo 49, para que vocês possam ler. Parágrafo 3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel,
cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observadas a lei respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo da suspensão a que se refere o parágrafo 4º desta lei, que são os 180 dias, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Então, se eu tiver aqui uma situação de proprietário fiduciário, né, que envolve a confiança de bens móveis ou imóveis, não haverá aí esta inserção desse crédito na recuperação judicial. Para finalizar, parágrafo 4º, que também é um parágrafo que está citado naquele artigo que nós estávamos lendo, no artigo 52 da Lei 11.101. Também não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o artigo 86, inciso 2º. E aí, até para facilitar, eu escrevi aí a letra do inciso 2º do artigo 86. A importância entregue ao devedor em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente. Então, aqui, esse artigo diz respeito a também não se inserir aos efeitos da recuperação aqueles créditos decorrentes de relações cambiárias, né, envolvendo aí os contratos de exportação. Então, contrato de câmbio para exportação, esses valores dos respectivos créditos não ficarão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. E aí isso significa o quê, meus queridos? Se gerar por exemplo, alguma inadimplência do devedor, esse crédito de um terceiro não poderá ser inserido na recuperação judicial e será cobrado à parte, independentemente, no processo de cobrança, né, numa ação de cobrança respectiva. Ok, gente? Beleza? Ótimo. Seguindo, então. Veja bem aí para a gente se organizar de uma forma muito esquematizada. Vocês já estão super mega max acostumados com a minha didática em sala de aula. Então, a minha didática em sala de aula faz construir aquelas linhas processuais. Eu já coloquei petição inicial, aí embaixo, o artigo 48, o artigo 51, aí vamos puxar mais assim, uns 3 centímetros e vamos colocar um tracinho, escrevendo decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Isso significa dizer que o juiz analisou tanto a petição inicial quanto os requisitos que o devedor tem e, por isso, deferiu o processamento da recuperação judicial. Deferiu o processamento da recuperação judicial. Quais são, agora, os próximos passos para você me compreender bem? Essa decisão que defere o processamento da recuperação judicial é aquela decisão que cumpre a seguinte missão para o devedor. E aí, vou me posicionar na condição de juíza, né, de uma vara de recuperação judicial e falência. Eu, juíza,
estou analisando a petição inicial e chego à conclusão que o devedor atende os requisitos do artigo 48 e instrumentalizou a petição inicial com todos os documentos exigidos no artigo 51. Então, eu vou, através de uma decisão interlocutória, deferir o processamento da recuperação judicial, vou nomear o administrador, vou dispensar aí a apresentação de certidões negativas, vou ordenar a suspensão de todas as ações e execuções, exceto aquelas que não podem efetivamente ser suspensas, vou determinar a apresentação das contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena, inclusive, de destituição dos administradores, vou ordenar a intimação do Ministério Público como fiscal da lei e a comunicação por carta às fazendas públicas federal e de todos os estados e municípios em que o devedor tiver um estabelecimento, tiver filial, enfim. Vocês lembram que na petição, na decisão aí, eu deferi o processamento da recuperação e, portanto, já nomeei o administrador judicial? Vamos imaginar que eu tenha nomeado Carlos Ivan como administrador judicial, fazendo uma revisão sobre o que nós estudamos nas aulas passadas. Se Carlos Ivan é esse administrador judicial de uma ação de recuperação judicial, Carlos certamente é um profissional idôneo. Ele é preferencialmente advogado, contador, economista, administrador, mas com certeza Carlos é um profissional idôneo. O juiz nomeou Carlos, procedeu à intimação para que Carlos Ivan comparecesse ao juízo de recuperação num prazo de 48 horas. Carlos recebeu a intimação e, dentro desse prazo de 48 horas, compareceu à Secretaria da Vara para assinar o termo de compromisso. Esse termo de compromisso é o que nós costumamos chamar, de uma maneira mais popular, comum, de termo de posse. Quando Carlos assina o termo de compromisso, ele se empossa das atribuições, das competências do administrador judicial. A partir daquele momento, Carlos é órgão auxiliar do juízo da recuperação e tem um tratamento jurídico equiparado a servidor público, inclusive para efeitos penais, tanto para que ele seja autor de crime, quanto para que ele seja vítima, e as outras pessoas tenham que obedecer os mandamentos da lei, sob pena de estar, inclusive, praticando um crime contra a administração pública, caso desrespeite alguns ditames que devem ser obedecidos nesta tramitação da recuperação judicial. Massa. Carlos, administrador judicial, imbuído de suas competências, de suas missões nesse processo. Então, olha aí na sua linha processual, você tem decisão que defere o processamento, embaixo, nomeação do administrador judicial, não é isso? Agora, eu quero que você puxe aí 2 setinhas, eu acho até que eu já fiz isso na aula. Uma setinha vai ser uma setinha em cima, assim, ó, como se fosse um arco. Coloque prazo de 60 dias para que o devedor apresente o plano de recuperação judicial. Prazo de 60 dias para que o administrador apresente o plano de recuperação judicial. Você mandou puxar um arco da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e escrever prazo de 60 dias para que o devedor apresente o plano de recuperação judicial. Essa informação você constata no artigo 53 da lei. Está aí aparecendo na sua telinha. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo
no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolução em falência, e deverá conter. Então, peraí, deixa eu ver se eu coloquei certo. Eu vou repetir, você vai colocando aí no caderno, porque eu não tenho um quadro aqui para fazer. Posso até fazer numa folha, vai aparecer espelhado para você, mas acho que ainda assim ajuda. Você está fazendo aí no seu caderno uma linha processual, colocou petição inicial, escreveu embaixo artigo 48 e artigo 51, aqui, já mostro, decisão que defere o processamento da recuperação judicial. E o que eu estou mandando você fazer é puxar aqui uma setinha ou um arco em que o devedor terá prazo improrrogável de 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial. Acompanhe aí, meus queridos, por favor, veja se você fez algo muito parecido aí, ó, petição inicial, cumprimento do artigo 48 e do artigo 51. Aí o juiz vai ter um tempinho aqui, ele vai analisar esses dois requisitos e vai proferir uma decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Aí, dessa decisão, naturalmente, o devedor vai ser intimado, e sendo intimado, o devedor deverá apresentar, no prazo improrrogável de 60 dias, o plano de recuperação judicial. Ó, aqui tem devedor, 60 dias, improrrogável, prazo improrrogável, para apresentar o plano de recuperação judicial. Plano de recuperação judicial. Beleza, gente? E se esse devedor aqui não apresentar o plano de recuperação judicial, ó, a carinha triste que eu vou fazer aqui vai gerar falência. Ah, meu Deus. Olha, eu preciso fazer isso. Eu sei que a aula está sendo gravada, mas eu sou eu e licuri é coco. Então, eu vou fazer meu desenho aqui, viu? Porque eu estou me sentindo na sala de aula. E aí? Ó. Ó o meu desenho aqui, gente. Ó. Devedor deveria cumprir o prazo de 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial. Se não cumprir esse prazo, a carinha triste, vai ter convolução em falência ao fogo dos infernos. Convolução em falência. Isso está no artigo 53 da lei. Então, o devedor ele pediu a recuperação judicial. Vocês dão risada? Mas vem cá. Ele pede a recuperação judicial. O juiz defere o processamento da recuperação judicial. E ele perde o prazo de 60 dias? Não pode. Se perder esse prazo, ao fogo do inferno, convolução em falência. Vide artigo 53 da Lei 11.101. Vou colocar aqui na minha tela, ó, só para vocês confirmarem. Olha o artigo 53 de novo. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo, grife aí, prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação, sob pena de convolução em falência. Então, aqui não tem perdão. O prazo é improrrogável e, se não for tempestivamente obedecido, cumprido pelo devedor, o juiz convolará o deferimento da recuperação, do processamento da recuperação em falência.
informação claramente exposta no artigo 53 da lei. Agora, considerando que esse devedor estava bem atento aí a esse prazo e tempestivamente apresentou o plano de recuperação judicial. Nesse plano de recuperação judicial, deve constar o quê? Deve conter quais informações, professora? Olha o artigo 53. Deverá conter discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, conforme artigo 50 desta lei, e o seu resumo. Já leio para você o 50 conforme prometido, não esqueci não, é porque aqui é o momento melhor. Demonstração de sua viabilidade econômica e um laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Então, vamos lá. Considerando que o devedor requereu a recuperação, o juiz deferiu o processamento. E vamos considerar que no prazo de 60 dias o devedor apresentou o plano de recuperação. Para que serve esse plano de recuperação, meus queridos? Veja bem, não esqueça que essa petição inicial foi elaborada pelo devedor que está passando por uma situação de crise econômica e financeira. Esse devedor deve a vários credores. E a premissa é que ele está no estado de insolvência, ou seja, que o patrimônio que ele tem é insuficiente para honrar a todos os seus credores. E olha o nome, o plano de recuperação judicial deve funcionar, então, para fazer esse replanejamento, essa reestruturação, essa remodelagem na atividade empresária, para que esta nova administração, esse replanejamento, seja capaz e bastante eficiente para superar o estado de crise econômica e financeira. E aí, uma das principais estratégias de superação da crise é a novação de dívida. Ou seja, imagina só, eu sou a devedora, Bruna Eireli. Um dos meus credores é Miguel, ele é fornecedor. Forneceu equipamentos, ou produtos, ou mercadorias, sei lá, para mim, e eu revendo essas mercadorias, eu não paguei a Miguel. Eu devo a Miguel 500 mil reais. Olha, se eu tivesse 500 mil reais para pagar para Miguel, e mais 100 mil que eu devo a Adriana, e mais 35 mil que eu devo a Elo, e mais 800 mil que eu devo para Kleber, e mais não sei quanto para todos os meus credores, eu não estava no estado de insolvência ou de crise. Então, vamos imaginar que a soma dos créditos devidos por mim, e naturalmente esse é o meu débito, a soma dos meus débitos, totaliza 3 milhões de reais. E o meu patrimônio é de 1,5 milhão de reais, ou de 2,5 milhões de reais. Se eu não requerer a recuperação judicial, a minha dívida vai crescer mais ainda, o meu patrimônio vai diminuir mais ainda, eu vou enveredar para um processo de impossibilidade de superação dessa crise. Então, eu pedi logo a minha recuperação judicial, porque eu quero sustentar a função social da minha empresa, eu quero ter uns indícios concretos de superar essa crise. Agora, eu não vou conseguir pagar todos os meus credores conforme a dívida principal que eu tenho com cada um deles. Então, por isso, eu vou poder usar determinados artifícios nesse plano de recuperação. E um dos artifícios é a novação da dívida. Exemplo, eu devo 500 mil reais a Paulo Tadeu. Eu devo 500 mil reais, eu proponho pagar 300 mil reais em 10 parcelas de 30 mil reais. Olha, o montante da dívida é 500 mil, eu proponho pagar 300 mil em 10 parcelas de 30 mil. Eu também devo a Miguel esse mesmo valor, 500 mil, e proponho pagar da mesma forma.
eu devo a Kleber 800 mil, e eu proponho pagar em 20 parcelas de 40 mil reais. E assim eu vou reestruturando, fazendo novas propostas de pagamento para todos os meus credores. E assim eu vou compor o meu plano de recuperação judicial. Claro que o meio que eu possa me utilizar não é só esse. Eu vou poder me utilizar não só da novação da dívida, mas de vários outros instrumentos, de vários outros meios que são considerados lícitos nessa etapa de recuperação judicial. Quais são os outros meios lícitos que o devedor pode se valer nessa etapa de apresentação do plano de recuperação judicial? E aí também não perca de vista. O meu objetivo aqui é, eu sou a devedora, fazer um plano de recuperação judicial, apresentar esse plano no prazo improrrogável de 60 dias, inclusive todas as minhas propostas com viabilidade concreta de cumprimento dessas obrigações por mim, sob pena do juiz também convolar em falência. Tá? Agora, quais são os meios que eu vou poder me valer? Já vou ler para vocês o artigo 50. E outro detalhe que você pode estar aí intrigado. Eu, devedora, vocês todos, 22 pessoas, são credoras. Claro que eu, devedora, farei o plano de recuperação judicial, mas vocês deverão ser consultados. Sabe lá se Paulo Tadeu, credor de 500 mil, vai aceitar receber só 300 mil em 10 parcelas de 30 mil? Sabe lá se Miguel vai aceitar essas condições? Sabe lá se eu que devia 1 milhão a Kleber, proponho pagar 800 mil, mas em 20 parcelas de 40 mil reais? Sabe lá se vai ser possível? Se os credores vão aceitar, ao invés de receber 500 mil, receber 300 e parcelado dessa maneira? Então, naturalmente, eu vou ter que estudar duas coisas. Número 1, quais são os meios que o devedor poderá se valer para elaborar esse plano de recuperação? E número 2, eu vou ter que submeter esse plano para análise dos credores. Mas calma aí, primeiro eu vou para os meios de recuperação, depois eu vou para a submissão aos credores. Até aí, meus amores, alguma dúvida, deixa eu voltar para o chat. Carl só dá risada. Eu nem vi ele dando risada, mas certamente foi no fogo dos meus infernos que eu fiz aqui. Eu já conheço meus alunos. Com certeza. Essa risada foi na hora que eu fiz o fogo do inferno. Alguém tem dúvida até esse momento da explicação, meus amores? 60 dias, Paulinho, é o prazo improrrogável que eu, devedora, empresária, tenho para apresentar esse plano de recuperação judicial. Então, eu requeri a recuperação, não foi? Então, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Eu já tenho que ficar toda preparada, porque quando o juiz deferir o processamento da recuperação judicial, o devedor, empresário, só terá o prazo improrrogável de 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial. Se apresentou o plano de recuperação judicial, ufa, vamos analisar quais foram os meios que esse devedor se valeu e vamos submeter esse plano para análise dos credores. Se o devedor não apresentou o plano nos 60 dias, convolução em falência. Agora que eu estou me lembrando, eu fiz um mapa mental disso. Quer ver? Aqui, não, eu fiz de outra coisa. Aqui foi de outra coisa. Não é isso, não. Por enquanto, o plano de... Aqui, fiz sim. Ó que os mapinhas mentais legais. Olha a linha processual que eu fiz. Petição inicial, artigo 50 e artigo 51. Se atender a esses artigos, o juiz defere o processamento da recuperação judicial. E aí nomeia o administrador judicial.
dessa decisão que defere o processamento da recuperação, se em 60 dias improrrogáveis o devedor entregar o plano de recuperação judicial, massa. Aí a gente vai submeter esse plano de recuperação para análise dos credores. Mas se não entregar, o devedor não cumprir esse prazo de 60 dias, não cumprir, o juiz convolará a recuperação judicial em falência. Ok, gente? Quais são os meios que o devedor pode se valer para a elaboração desse plano de recuperação judicial? Estou voltando aqui para o artigo 50 da Lei 11.101, que eu não tinha lido para vocês, mas eu tinha dito que iria oportunamente fazer a leitura deste artigo. E aí, olha, antes de eu começar a ler, até porque o artigo é enorme, você não tem que decorar isso não, mas é tudo uma lógica, Veja que todos esses meios que estão listados pelo legislador são meios alimentados de boa-fé, de intenções benéficas, bondosas, para que o devedor possa se valer desses meios com o objetivo de oportunamente pagar os credores, sair dessa crise e manter a função social da sua empresa. Então, você vai ver aqui, ó, nenhum dos incisos listam uma situação de má-fé, de intenção fraudulenta, de intenção em conluio, de simulação, de maldade ou malícia empresarial. Não existe. Vamos lá. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros. A concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações que já venceram e que ainda vão vencer. Também o devedor pode se valer de cisão, incorporação, fusão, transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, cessão de cotas ou de ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação em vigor. A cisão, gente, é a separação. A fusão é a junção de duas pessoas jurídicas, por exemplo, se transformando em uma só. A transformação da sociedade, a mudança da natureza jurídica dela. Posso transformar, por exemplo, de uma sociedade em comandita simples para uma sociedade limitada, uma sociedade em nome coletivo para uma sociedade limitada, enfim. Essas estratégias poderão ser utilizadas visando superar a crise econômico-financeira mediante o processo de recuperação judicial. É possível fazer a alteração do controle societário, a substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação dos órgãos administrativos. Só mais uma lembrança que a gente está cada vez mais perto da prova. Você lembra que quando o juiz deferiu o processamento da recuperação judicial, ele nomeou a figura do administrador judicial. Mas eu te disse em sala de aula que esse administrador judicial não serve para destituir os administradores da pessoa jurídica do devedor. Eu estou falando de recuperação judicial. Essa destituição só acontece no processo de falência. Te disse que na recuperação judicial, os administradores do devedor continuam os mesmos, a não ser que o próprio devedor queira substituir os seus administradores, aí é outra história, mas não haverá instantânea, automática, imediata destituição dos administradores do devedor, porque o juiz nomeou o administrador judicial. Também é possível o devedor realizar concessão aos credores de direito de eleição em separado dos administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar. É possível aumento de capital social. Não sei quem é que vai querer investir, mas é possível.
É possível a alienação do estabelecimento, que nós chamamos lá em direito empresarial de trespasse, alienação do estabelecimento, ou arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados. É possível também fazer redução salarial, compensação de horários e redução de jornada, mas até para eu cumprir o que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 7º, inciso 6º, eu preciso de acordo ou convenção coletiva. Esse inciso 8º aí, ó, que permite a redução de salário, está exatamente atendendo aos requisitos do artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal. Não dá para reduzir salário sem acordo ou convenção coletiva. Também é possível realizar a dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiros. É possível fazer constituição de sociedade de credores, venda parcial de bens, equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se, inclusive, aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica. É possível realizar usufruto da empresa, fazer uma administração compartilhada, fazer emissão de valores mobiliários e constituir sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos credores, os ativos do devedor. Então, veja, todas essas possibilidades têm como objetivo contribuir positivamente para que o devedor consiga pagar os credores e superar essa crise. Lembre-se que a má-fé, ela se comprova. A boa-fé se presume. Então, todos esses incisos estão aí alimentados presumidamente pela boa-fé, não pela má-fé. Eu só posso pensar numa má-fé, por exemplo, quer fazer trespasse, alienação do estabelecimento, para dar o golpe, dar um ninja nos credores e abrir o gás no mundo. Eu não vou poder pensar que a venda do estabelecimento, que é o que nós chamamos de trespasse, está aí embutida com a intenção maliciosa. Só se eu tiver a comprovação desse propósito fraudulento. Porque, salvo o contrário, eu vou pensar que o estabelecimento foi vendido justamente para que eu possa ter dinheiro para pagar os meus credores. Percebem, gente? Beleza? Agora, claro, tudo isso estará sendo, tudo isso que eu falo, todos os meios escolhidos pelo devedor, todos os meios estarão oportunamente fiscalizados por quem? Pelo administrador judicial. Todos esses meios, todos os atos de gestão, as estratégias escolhidas pelo devedor estarão sob a fiscalização do administrador judicial. Até aí, tudo bem? Deixa eu voltar para o chat para ver se alguém tem alguma pergunta. Vocês estão entendendo tudo direitinho, meus amores? Tranquilo? Sim? Diga, Elane. O plano de recuperação judicial representa, portanto, as estratégias escolhidas pelo devedor para superar esta crise. Então, como é que eu vou saber quais foram as estratégias, os meios do artigo 50 que foram selecionados e escolhidos pelo administrador ou pelo devedor, desculpa. Como é que eu vou saber quais foram os meios que o devedor se utilizou para construir o plano de recuperação judicial? Eu não sei. Eu vou ler o plano de recuperação judicial e eu vou ver que todos os meios que ele elegeu são meios permitidos em cumprimento ao que dispõe o artigo 50
do Código Civil, ou do artigo, da Lei 11.101. Então, como é que o devedor vai reestruturar a sua empresa? Como o devedor vai se reprogramar, vai reorganizar, rearrumar sua estrutura administrativa e financeira? Quais são as estratégias que ele vai utilizar? Eu vou verificar, para responder essa pergunta, o plano de recuperação judicial. Só que eu vou ter que ler o plano, lembrando que aquelas estratégias escolhidas devem estar no artigo 50 da Lei 11.101. Ele escolheu aquelas estratégias, porque esses são meios que podem ser utilizados pelo devedor na elaboração do plano de recuperação, conforme assim dispõe o artigo 50 da Lei 11.101. Beleza, gente? Massa. Então, se o devedor elaborar esse plano de recuperação, eu vou partir da premissa que, para ele ter elaborado certinho, ele vai ter que ler o artigo 50 e já pensar nessas estratégias, selecionando esses meios que estão no artigo 50, quando estiver elaborando o plano de recuperação judicial. Beleza. Agora, o que foi que eu disse para vocês agora há pouco? Quem faz o plano de recuperação judicial é o devedor. Ele tem 60 dias improrrogáveis para apresentar esse plano de recuperação. Ele junta o plano por simples petição no processo de recuperação judicial. Mas como eu já estava instigando vocês há minutos atrás, eu não posso pensar partindo de uma lógica que o devedor faz esse plano, propõe pagar do jeito que ele quer, e eu não vou submeter esse plano de recuperação à análise dos credores? Claro que vou submeter, sim. Eu preciso fazer isso. Então, veja bem, plano de recuperação entregue. Enquanto o plano de recuperação, enquanto está tramitando aquele prazo de 60 dias para o devedor entregar o plano de recuperação judicial, lembre-se de um detalhe importantíssimo, e aí eu vou começar a responder a Elane, porque essa é mesmo a última fala da minha aula de hoje. Deixa eu até escrever aqui para vocês perceberem. Aqui eu tenho decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Eu coloquei em cima o prazo de 60 dias, você já tem no caderno. 60 dias para apresentar o plano de recuperação judicial. E embaixo, eu quero colocar, paralelamente, aquela missão do administrador no processo incidental, ou melhor, procedimento incidental de habilitação e divergência dos créditos. Você lembra? Habilitação e verificação dos créditos, estudamos há, 2 aulas atrás. Então, aqui é prazo para o devedor de 60 dias apresentar o plano de recuperação judicial. E, paralelamente, então, o tempo que está correndo esse prazo, o administrador judicial vai cumprir aquelas etapas incidentais para publicar o primeiro edital, dar ciência aos credores, para que os credores, no prazo de 15 dias, possam se habilitar ou apresentar divergências. Depois desses 15 dias, o administrador judicial terá 45 dias de prazo para publicar o segundo edital. E depois é que eu vou correr os prazos para a impugnação desses créditos em 10 dias, e aí eu vou passar para aquela etapa de 5 dias, 5 dias, 5 dias, que é o prazo para o proprietário do crédito poder contestar, parecer do administrador judicial, e do devedor, e, aliás, primeiro,
parecer do devedor e do comitê de credores, depois parecer do administrador judicial, e só depois o juiz vai analisar esta impugnação dos créditos. E, por sentença, vai dizer se essa impugnação tem sentido, tem razão ou não. Então, paralelamente ao tempo em que corre o prazo para o devedor apresentar o plano de recuperação judicial, esse procedimento incidental de verificação dos créditos precisa acontecer, porque se eu não fizer esse procedimento incidental de verificação dos créditos, o devedor apresentar o plano de recuperação sem incluir ELO, também credora, esse plano está errado. Esse plano está errado. Então, veja, eu preciso cumprir aqueles prazos de 15 dias, 10, 5, 5, 5, 5, o mais rápido possível, para que quando o devedor elabore o plano de recuperação judicial, esse plano de recuperação já abarque todos os credores, inclusive aqueles que apresentaram as impugnações, as habilitações, enfim. Isso certamente vai acontecer. Agora, avançando no nosso raciocínio, considerando que já cumprimos essa etapa de verificação dos créditos, considerando também que o devedor já apresentou o plano de recuperação judicial. Então, o devedor já apresentou o plano de recuperação judicial. O que é que vai acontecer? Olha, quem comandava esse procedimento incidental de verificação dos créditos era o administrador judicial. O administrador judicial agora vai continuar a sua missão de, considerando que o plano de recuperação foi entregue, ele deverá, por carta, comunicar, quando eu falo carta, inclusive edital, intimações destinadas aos credores, mas o administrador judicial precisa tornar público que o devedor apresentou o plano de recuperação judicial. Então, o administrador vai tornar público o plano de recuperação judicial. Olha o que diz, e claro que o administrador faz isso tudo a mando do juiz, né, cumprindo ordem do juiz. Olha o que diz o artigo 52, estou no artigo 52, né, em que o juiz defere o processamento da recuperação judicial. O juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial que conterá o resumo do pedido do devedor e da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. O juiz também, nesse edital, vai listar os credores em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito, e a advertência acerca dos prazos para que esses credores cumpram naquela forma do artigo 7º, parágrafo 1º, com aquele prazo de 15 dias, para que os credores se habilitem, e também os respectivos prazos para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial. Essas objeções estão regulamentadas pelo artigo 55 da Lei 11.101. Para você entender melhor, e aí já estamos chegando perto do fim da aula, semana que vem eu recapitulo tudo isso. Pense que o plano de recuperação judicial, foi apresentado. Esse plano de recuperação judicial vai ser submetido aos credores. O administrador judicial vai intimar os credores acerca da apresentação pelo devedor do plano de recuperação judicial. É aí que a lei vai dizer que os credores terão prazo de 30 dias, para, querendo, apresentem objeção desse plano. Aí você pode estar perguntando, vem cá, não vai marcar uma assembleia, não? Por que não marca uma assembleia para deliberar acerca do plano? Calma aí. Olha como a lei é lógica e é sensata. Plano de recuperação entregue. Administrador judicial informa os credores. Os credores vão ter prazo de 30 dias para apresentar a objeção. Então, primeira situação, não existe objeção de ninguém.
Segunda situação, alguém apresentou objeção. Olha, analisando cada uma dessas situações, se porventura se não houver objeção, objeção ao plano de recuperação judicial, minha carinha feliz, não houve objeção. Então, olha que alegria, não houve objeção ao plano de recuperação. Se não houve objeção ao plano de recuperação, o juiz vai homologar o plano de recuperação, porque o que aconteceu, na verdade, foi uma aprovação tácita dos credores. Olha, eu sou a devedora, eu apresentei o plano de recuperação. O administrador judicial intimou todos vocês, credores. Vocês tinham prazo de 30 dias para apresentarem objeções. Vocês não apresentaram, ninguém apresentou objeção. Não vou precisar de designar a Assembleia Geral, não. O silêncio representa anuência. O silêncio de todos os credores representará uma anuência tácita desse plano. Se ninguém apresentou objeção, o juiz vai homologar o plano de recuperação. Agora, por outro lado, olha a minha carinha triste é se alguém apresentou objeção. Então, se um ou mais credores apresentaram objeção, tem alguém questionando o plano de recuperação. Se tem alguém questionando o plano de recuperação, agora sim, nós vamos, na verdade, o juiz ordenará a realização de uma assembleia. Essa Assembleia Geral de Credores estará presidida pelo administrador judicial, e nesta Assembleia Geral de Credores haverá a discussão, a votação, o questionamento dessas objeções. E aí, essa Assembleia Geral de Credores vai analisar as objeções e votar ou por aprovar o plano, ou por requerer modificação do plano, ou por rejeitar o plano. Se rejeitar o plano, convolução em falência. Essa é a regra. Só tem uma única exceção que eu vou estudar só na semana que vem. Então, por enquanto, sem aprofundar tanto, porque eu já estou no fim, veja o raciocínio. O devedor apresentou o plano de recuperação. O administrador judicial, cumprindo a determinação do juiz, publicou edital e informou a todos os credores de que o plano de recuperação judicial foi apresentado. Os credores terão 30 dias para, querendo, apresentarem objeções. Se nenhum credor apresentar objeção, eu vou entender que houve uma anuência, uma aprovação tácita do plano. O juiz vai, então, homologar o plano de recuperação judicial para que o devedor comece a cumprir o que ele se prontificou no plano. Agora, se alguém apresentar objeção, aí vai ser necessária a análise dessa objeção. Isso vai acontecer perante a Assembleia Geral de Credores, que será designada, será realizada uma assembleia para que os credores analisem essas objeções e também votem acerca do plano para requerer a aprovação do plano, a modificação do plano ou a rejeição do plano. Lembrando que se houver rejeição do plano, então a regra é que o juiz vai convolar em falência, exceto em uma situação que eu vou estudar na próxima aula. Dúvida, meus amores? Aí eu acho que eu consegui responder aí as perguntas que a Elane começou a fazer. Todo mundo entendeu direitinho? Eu ainda não consegui concluir esse raciocínio, porque a aula vai acabar e a gente precisa só seguir na semana que vem. Mas anotem aí, por favor, onde eu estou, que eu vou precisar saber disso na próxima semana. Essas perguntas de prova é o povo atrasado na aula. Não é, Paulinho e seu Carlinhos? Eu falei no início
que estamos aguardando o posicionamento da reitoria e da pró-reitoria da Universo. Não se esqueçam que vocês vão fazer provas, isso é fato, mas naturalmente as provas não acontecerão no calendário acadêmico originariamente estabelecido. A Universo está se organizando na plataforma virtual para que as provas aconteçam no estilo EAD, porque é o que temos para hoje. Nós vamos cumprir estamos cumprindo todas as determinações governamentais. Então, somos sensatos, tá? Agora, eu preciso de uma colaboração do aluno. Eu não vou, na condição de diretora acadêmica, divulgar hoje que a prova começa amanhã. Isso é insensato. Mas acho razoável esse prévio aviso de uma semana, até porque todos vocês já estão esperando as provas. Então, vocês precisam continuar firmes e fortes no estudo para a prova. A única coisa que vocês não sabem é como é que eu entro no sistema para fazer a prova, quantas questões, como é que vai ser. Então, a gente deve manter aí esse intervalo de uma semana para que vocês conheçam essas informações. Mas não dá para a gente fazer prova daqui a 1 mês e meio. Então, se programem, mantenham o conteúdo aí atualizado. Vocês foram desafiados num caminho bastante cruento de fazer tanto estudo dirigido, mas só assim para manter o conteúdo em dia, né? Vocês foram obrigados a serem diligentes aí nesse estudo em casa, foram provocados por nós, professores, para que vocês também colaborem com esse processo de ensino-aprendizagem. Eu já disponibilizei o estudo dirigido. Inclusive, dei um presente para vocês essa semana. Eu não fiz novas atividades, tá? Sei que vocês já estão lotados aí de questões. Pedi apenas que vocês lessem os artigos que foram explanados na aula de hoje, mas vocês não têm nenhuma atividade de direito alimentar para me entregar na semana que vem. Agora, eu quero que, por favor, vocês se comprometam com essa disciplina de fazerem os mapas mentais, de organizarem esse conteúdo estrategicamente, lendo a apostila, lendo os artigos. Nós vamos disponibilizar essas aulas, estamos disponibilizando essas aulas no YouTube. Eu quero, inclusive, de público, agradecer a 2 alunos que estão aqui na aula e um que não está, que é o Carlos Ivan, o Paulo Tadeu e o Márcio. Eles estão sendo fenomenais, prestando toda a ajuda aos professores acerca da publicação dos vídeos no YouTube, em plataforma, edição. Márcio mesmo me manda mensagens, eu sei que Paulo está disponível também, já me mandou mensagem, Carlos Ivan, todos esses meninos estão colaborando conosco da forma melhor possível, sem esperar retorno nenhum, é só para ajudar os professores e ajudar mais ainda os próprios colegas em terem acesso a essas aulas, caso não tenham podido assistir às aulas em tempo real. Os professores não estão obrigados a gravar as aulas, como eu disse, mas as minhas aulas estão gravadas. Eu é que estou atrasada de passar essas aulas para Massinho, para Carlos Ivan, para Tadeu, para me ajudar aí numa filtragem, né, fazer uma pequena edição e colocar no YouTube. Mas eu vou concluir isso aí, que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. E aí é uma loucura, para a gente é muito louco também, preparar a aula, preparar slide, eu não fazia slide, vocês sabem disso, isso é um tempo que se gasta. Mensagem de WhatsApp, que eu estou para surtar, pedindo a Deus que meu telefone quebre, pelo menos é uma desculpa. Eu estou enlouquecida, mas assim, nós precisamos contribuir positivamente para essa nova estrada que nós fomos jogados, eu e você, nós todos, sem escolha. O caminho tem que ser alcançado. Nós vamos chegar na nossa meta, e a nossa meta é final do semestre. Ninguém quer perder semestre. Estamos aqui dedicados a cumprir isso com louvor. E o louvor é o aprendizado, é o conhecimento, então nós estamos fazendo. Eu quero, então, aproveitar esse 1 minutinho final
para agradecer a todos vocês que entendem essa dinâmica, estão tendo paciência com, às vezes, o sistema que trava, o professor que não é tão bom nessas aulas online. Vocês todos estão me mandando as atividades por e-mail. O sistema já está, inclusive, preparado para vocês fazerem a inserção no próprio Universo, mas como eu tinha postado antes, vocês me mandaram por e-mail. Eu já respondi alguns dessa sala, inclusive, não todos, porque eu tenho mais de, 400 atividades de todas as matérias no meu e-mail. Mas eu estou corrigindo, fazendo as observações e devolvendo para que vocês tenham de mim esse retorno quanto à correção. Então, essa semana vocês ficam aí de folga em relação às atividades, mas com a tarefa de lerem a lei para que vocês não se percam nessa rotina. O e-mail, então, vocês vão mandar o e-mail, até a semana passada, o prazo é hoje, vocês vão mandar para o meu e-mail. A partir da semana que vem, que aí a gente vai ter novos estudos dirigidos, porque essa semana o estudo dirigido já está lá, mas eu não passei a atividade, dei uma folga. Mas a partir da semana que vem eu vou orientar vocês para vocês anexarem as respostas no Universo EAD, não será mais pelo meu e-mail. Mas deixa essa informação no início, tá? Georgia, meu telefone é esse aí, eu vou colocar, acho que você deve ter entrado recentemente, talvez não conheça os colegas da sala, você vai me pedir isso no e-mail ou no WhatsApp, mas antes veja se não está no seu portal, porque salvo memória eu já coloquei lá. Ô, professora. Se não, essa apostila, eu te respondo, eu digo assim, professora, por favor, me manda a apostila de fala inventada ao Universo, eu te respondo. Alguém quer falar alguma coisa? Pois não. Quem foi? Foi eu. Professora, é o seguinte, para a gente poder enviar atividade pelo EAD, o professor tem que postar no local correto. Em avaliações. Isso. A senhora mesmo fez umas postagens e a gente não tinha opção de responder por lá, entendeu? Mas, pois é, porque o sistema não está... Disseram para a gente que estava preparado e não estava no ambiente que a gente estava postando. Mas nenhum aluno teve prejuízo. Eu prontamente cedi o meu e-mail. Estou tendo um trabalho desgraçado para, inclusive, fazer essa filtragem, mas todo mundo teve meu e-mail para mandar. Então, isso não foi o problema. Não, com certeza. Só foi mesmo para deixar claro também. Obrigado, Ninja. Eu te amo. Professor Paulo. Oi, amor. Os vídeos que a senhora está gravando ainda estão subindo para o YouTube? Como é? Estão, eu que estou atrasada de mandar para Márcio. Eu acho que da aula passada ele já postou, vou verificar que eu não estou tendo tempo para nada. Mas eu estou gravando tudo. Vou parar nesses próximos 2 dias para ver o que foi que eu não enviei para ele, porque ele está fazendo só uma ediçãozinha no início, como você sabe, e postando no YouTube. Se não está lá, não estão lá todas as aulas, o problema é todo meu, que não tive tempo de enviar. Não estou fazendo. O questionamento que eu estou fazendo não é em relação às aulas se estão lá. O questionamento eu quero saber é que quando você está passando a demanda para Márcio, consequentemente eu também estou tendo demanda, né? Porque eu não estou deixando ele fazer sozinho. Então eu queria saber da senhora, está sendo postado no YouTube, ainda está sendo postado no YouTube, porque eu fiquei sabendo de Márcio que não era mais para subir vídeos no YouTube como a gente estava fazendo. Então, é para continuar ou é para parar? Eu não sei não. Na verdade, parece que os professores estavam elegendo uma plataforma, não sei, os meus eu vou continuar postando no YouTube sim, mesmo que sejam divulgados em outro local também, mas os meus eu vou continuar postando no YouTube. Entendi. Então, viu? O seu, a gente pode continuar Mas aí fazendo. A gente vai se falando. O meu vai ficar mais fácil. Viu? Tá ok, então. Muito obrigado, professor. Um beijo, gente. Eu vou para a aula de prática agora. Boa semana para vocês. Bye.